Abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel 30, versículos 3 ao 6. Glória a Deus, aleluia. Quero falar com vocês sobre o processo. Amém? Todos acharam? Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Agora veja isso aqui. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Amém? No meu consultório, eu atendo várias pessoas e o conceito central sempre é o processo. E nós, cidadãos modernos, dessa geração de uma cultura líquida, onde tudo é muito rápido e imediato, nós temos dificuldade com processos. E quanto mais jovem, mais dificuldade com processos. Impacientes, queremos tudo no... Eu adoro um botão, irmãos. Apertou, está ali, digital, tá. Celular, você não precisa nem... Você olhou aqui, já abriu, ó, que beleza. Banco, Pix, que bênção que é o Pix. Tá, o dinheiro já está na conta. Mas também sai rápido, E muitas vezes nós ignoramos o poder que o processo tem nas nossas vidas e ignoramos também o passo a passo do processo. Até essa semana começou a Copa do Mundo e eu falei, não vou torcer não, estou revoltado. Mas, gente, a gente é brasileiro, ainda que um brasileiro misturado assim que nem eu, Mas a gente torce, não tem jeito. Mas interessante que a Argentina perdeu, olha que bênção, glória a Deus, aleluia. Ai, tamanto mistério. Tem algum argentino aqui? Não tem? Amém. O Senhor abençoe também. Aí, brasileirada, tudo contente. Aí, os grandes... Começou a dar muita zebra na Copa, Aí, hoje, a Alemanha perdeu para o Japão. Nippon, golo. Torci para o Japão hoje na hora do almoço. Gritei lá no prédio. Mas tem um japonês morando aqui. Mais ou menos. Aí, para a gente respeitar o processo, pastor Rafael? Todo mundo achando que vai ser fácil. A Argentina perdeu. Espera aí, os grandes começaram a perder. Opa, nós que somos brasileiros, vamos botar nossa barba de molho também e respeitar o processo. A gente não leva em conta que existe uma jornada inteira para caminhar. O texto aqui fala sobre Davi. Bom, Davi é um menino que venceu o gigante, primeiro foi ungido rei, depois venceu o gigante, depois casou com a filha do rei, mas isso em uma distância longa entre uma data e outra. Depois ele é perseguido pelo seu rei Saul, ele é foragido, então vai morar no deserto, vai morar na caverna de Adulão. Até então, ele vai morar no meio dos filisteus. E os filisteus eram inimigos do povo de Israel. Aliás, Golias era filisteu. E Davi agora mora numa vila chamada Ziclag. E Davi tinha um batalhão, um grupo, um exército de mais de 400 homens que o acompanhavam. E eram todos eles proscritos, malditos no meio de Israel, perseguidos. Se Saul soubesse que algum daqueles homens estava em território israelita, esses homens eram condenados à morte. Então, Davi era um foragido numa vila
no meio de um povo amaldiçoado que eram os filisteus. E ele agora começa a lutar ao lado do rei dos filisteus, rei Aquis. E então o rei Aquis vai para a batalha contra quem? Contra Israel, contra o rei Saul. E Davi chama os seus valentes, os seus guerreiros, e se apresentam diante do rei Aquis. Rei Aquis, estamos aqui para lutar essa batalha com o Senhor. Só que os generais, os capitães filisteus, a hora que vê Davi preparado para a batalha ao lado deles, eles falam, não queremos esse cara lutando com a gente. E se ele virar a casaca no meio? Porque ele é israelita, ele já foi general de Saul. Como agora ele está do nosso lado? Quantos dos nossos homens ele matou e aleijou? Não queremos. E aí então Davi é expulso, ele e os seus homens da luta. Eles são desprezados, rejeitados. E agora eles voltam para sua casa, que é a vila de Ziclag. E quando chegam na sua casa, o que acontece? A vila está incendiada. Um outro povo chamado Amalequitas foi lá, sequestrou as mulheres, raptou as crianças e levou todo o gado embora e incendiou as casas. A vila, quando eles de longe, eles viram fumacinha. Primeiro acharam que era um churrasco que as mulheres estavam preparando para recebê-los de volta. Voltaram com a moral baixa, foram rejeitados, foram mandados despedidos, né? Sem cesta básica, sem vale de transporte, sem cesta de Natal, sem 13º, voltando humilhados para casa. E a hora que chegam, não era churrasco, não era janta, era a vila, a casa, o lar daqueles homens havia sido destruído. Esses homens então se revoltam e querem apedrejar Davi. É esse o quadro, quando lemos esse versículo, é nessa situação que Davi está. O trabalho de Davi, daqueles homens, naqueles dias, era um trabalho de mercenário. Vocês já assistiram filmes de mercenários? Rambo, os filmes do Schwarzenegger. Tem os mercenários, que são soldados, que são pagos para lutar uma guerra que não é deles. Isso, embora seja filme, vem de coisas reais. No Oriente Médio, na África, existem muitos mercenários, soldados que não são de nação alguma, não lutam pela nação, mas lutam por um prêmio. Davi, que outrora tinha sido um campeão, vencido gigantes, general do exército de Israel, agora era um mercenário, era um homem foragido, fugido, humilhado. Mas esse era o seu trabalho. Às vezes, irmãos, em alguns momentos da nossa vida, o que vai nos sobrar são trabalhos que não são muito honrosos. Mas o que eu acho mais brilhante na vida de Davi é que ele não desistiu, pastor Felipe. Ele foi para a luta, ele correu atrás, vai ter que varrer chão, vai ter que limpar banheiro, vai ter que fazer alguma coisa que vai contra a minha formação. Ok, eu só não vou deixar a peteca cair. Eu tenho um amigo, um grande amigo meu, pastor Roberto Sabino. Hoje ele é missionário no Vale da Benção. Esse homem, eu posso contar a história dele, porque muitas vezes ele deu esse testemunho. Esse homem foi uma pessoa muito próspera, pastor Felipe, mas quebrou. Mas ele só se converteu porque quebrou. Mas sabe o que ele fez? Um homem que tinha as caminhonetes mais caras, foi gerente de banco. Ele começou a cortar árvore. Ele era engenheiro agrônomo. Começou a bater na porta das casas das pessoas. Viu, precisa cortar árvore, precisa cortar uma grama. E foi assim que ele recomeçou a vida dele. E Deus hoje o honrou. Hoje ele é um pastor, um homem de Deus, trabalha numa instituição respeitada. Mas ele precisou recomeçar assim. Às vezes nós precisamos recomeçar lá do baixo. E Davi estava ali, recomeçando de baixo. E ele se apresenta com o seu grupo, mas é rejeitado. E talvez você passe por situações assim de rejeição, em que as pessoas falam, você não serve para isso. Você não serve para essa tarefa. Você não serve para este cargo, você não serve para essa promoção, você não serve para esse aumento, você não serve para esse ministério, você não serve. E aí você, então, deixa o seu semblante cair. Mas entenda, vamos ver o que está acontecendo aqui por trás. Nesta guerra, que o rei filisteu, o rei Aquis,
vai contra Saul, é nessa guerra que Saul morre. E Saul não podia morrer pelas mãos de Davi. Na verdade, seria uma mancha para a história de Davi, o rei de Israel, cair pelas suas mãos. O próprio Davi que defendeu tanto a vida e a honra do rei Saul. E, na verdade, por direito, por unção, Davi deveria ser o rei de Israel. Mas Saul precisava cair, mas não podia cair pela mão de Davi. Na verdade, Deus está poupando Davi de lutar aquela luta. E sabe o que eu quero dizer com vocês? Existem algumas lutas, meus irmãos, que não nos pertencem. Algumas guerras que nós insistimos em querer travar, mas não são nossas. Às vezes você quer resolver o problema de alguém, quer resolver o problema de um parente, de um irmão, de uma irmã, de um filho, dos seus pais. Pagar a conta dos outros, se responsabilizar pelo erro alheio, mas deixa eu te dizer, você precisa saber qual é a tua guerra, qual é a tua luta, qual é a tua batalha, para que você não gaste as suas energias, o seu vigor, a sua força, o seu tempo, a sua vida, numa batalha que não é sua, não é aquilo que Deus tem para você. Muitas vezes ficamos ofendidos, chateados, porque fomos deixados de lado num projeto. Mas aquele projeto não é para a gente. Deus tem outras coisas reservadas. E tudo isso é um processo que Deus sabe, mas a gente não. E também Deus não vai nos mostrar, sabe por quê? Para a gente não estragar. Porque a gente tem mania de querer dar um jeitinho nosso para antecipar o processo. Deus nos poupa sem nós sabermos. Davi foi poupado de uma tragédia, Davi foi poupado de uma vergonha, de uma desonra, sem ele saber. Não apenas Davi, como todos aqueles homens. Então Davi e o seu pelotão voltam para casa, cabisbaixos, humilhados. Eu trabalho com a parte de assistência social aqui da igreja também. Nós distribuímos cestas básicas. E quando acolhemos alguém que vem pegar uma cesta básica, a gente tenta tornar aquilo o mais leve possível para a pessoa. A pastora Lourdes disse uma vez que em Peúna ela fazia esse trabalho durante uma época. E ela falava, eu não gostava de fazer, porque eu sentia aqueles homens humilhados ali. Muitas vezes, irmãos, nós vamos passar por situações que vamos precisar de ajuda, que vamos precisar de socorro, que vamos precisar de apoio. Eu brinquei, né? Falei aqueles homens voltando para casa sem vale transporte, sem cesta básica, sem cesta de Natal, mas talvez seja a condição de alguém aqui, de alguém que nos acompanha pela internet. Está desempregado agora na época de Natal. Como que eu vou fazer para dar um presente? A gente fala que Natal não é importante, que presente não é importante, que é capitalismo, mas todo mundo gosta de vestir uma roupa nova no final do ano. Todo mundo gosta de comer uma comida diferente, um panetone diferente. Não é? Inclusive, pastor Felipe, no shopping center tem uns panetone bem... Eu gostei de presente. Chocotone. Sem lactose, por favor. E aqueles homens sentem-se humilhados, então. Estamos voltando para casa sem o nosso salário. Nossa mão de obra foi rejeitada. Humilhados. E para piorar, eles chegam e a casa deles está destruída. O lar deles está destruído. Por quem? Por amalequitas. O povo do diabo, esses amalequitas. Gente de Satanás. Na história do Antigo Testamento, esse povo sempre aparece. E eles são traiçoeiros. Muitos anos, séculos antes dessa história, o povo de Israel estava andando no deserto, seguindo Moisés em rumo à terra prometida. E você sabe que sempre tem aqueles desgarrados. Às vezes a gente viaja até para compromisso da igreja aqui e vamos de carro. E a turma fala, quem vai seguindo quem? Não precisa seguir ninguém, tem GPS agora. Porque sempre tem um bonitão que ele quer fazer o caminho diferente e enrolar a vida dos outros. Sim ou não? Ah, que raiva. Gente que viveu a vida inteira na igreja, quantos acampamentos, quantos congressos, e sempre tem aquele bonito que se perde. Aí tem que ficar esperando, ó, a belezura. Agora tem GPS, glória a Deus, aleluia. Bom, nos dias de Moisés, sempre tinham aqueles que ficavam para trás do bando.
Mas alguns é porque estavam cansados, outros porque estavam doentes, alguns porque já eram bem velhinhos. O que os amalequitas faziam? Pastor Heleninha, eles atacavam pela retaguarda e destruíam traiçoeiramente os que ficavam para trás. O que eles fizeram aqui? Destruíram traiçoeiramente a vila. Esperaram os homens, esperaram os guerreiros, soldados saírem e falou, vamos destruir. Não espere honra nas suas lutas. Não espere que os seus inimigos sejam honrados. Eles sempre vão trabalhar contra você com golpes baixos. O inferno sempre vai dar golpe baixo em você. Não fica aí deprimido, chateado. Mas justo agora, quando você está talvez mais debilitado, mais fragilizado, que o diabo vai se levantar e infelizmente vai usar até pessoas para jogar você para baixo. E o texto bíblico diz que eles chegam naquela vila e os homens estão em polvorosa. E falam, vamos apedrejar Davi. A culpa é dele. Aí a Bíblia fala que Davi é tomado por uma angústia. Davi muito se angustiou. O que é angústia, irmãos? Medo, ansiedade. Desejo de resolver, não ter armas, não ter respostas. E aí fala, vamos apedrejar. Agora, se fosse hoje, eles iam falar assim, vamos cancelar Davi. Vamos cancelar o CPF de Davi. Cultura do cancelamento, rejeição, crítica, ameaça, vergonha. No meio do processo, a gente vai passar por essas coisas. Vai ter rejeição, vai ter crítica, vai ter ameaça, vai ter vergonha. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Esses homens estavam amargurados, por quê? Seus filhos não estavam ali, suas mulheres não estavam ali, seus bens não estavam ali, eles tinham sido humilhados. Irmãos, pessoas que vivem cancelando os outros, pessoas que rejeitam, que criticam, que ameaçam, que vivem da vergonha alheia, são pessoas amarguradas. Deixa eu te dizer, não leve em consideração a amargura dos outros. O fato da pessoa estar com problema dá direito a ela? Não, não dá direito. Não dava direito àqueles homens a quererem apedrejar Davi, mas eram homens amargurados. O texto fala, olha, todos estavam em amargura, cada um por causa da sua família. Você vai permitir que a amargura dos outros determine a sua resposta? Determine o seu posicionamento? Amargura, meus irmãos, traz tristeza, prostração e incredulidade. Sabe o que Davi fez? O final do versículo diz, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi não olhou para as circunstâncias eram contrárias. Davi não olhou para as pessoas, o problema nosso é esse, a gente fica esperando das pessoas. O meu amigo, o meu parente, o irmão da igreja, o pastor. Não espere, o Salmo 121 diz, elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, e agora, quem poderá me defender? E fala, o meu socorro não vem das montanhas, nem das pessoas, nem dos recursos. O meu socorro vem de Deus. Davi, ele se fortalece em Deus, porque só Deus poderia dar a resposta para ele. E se a sua circunstância é essa, se o seu momento é esse, sem resposta, então é só Deus mesmo. Olhe para o processo. Acabou? Não acabou. Então tem coisa para acontecer. Acabou do jeito que Deus falou que ia acabar? Não. Davi se fortalece. E olha o que diz o versículo 18, capítulo 30, versículo 18, Luizinho. Capítulo 30, Luiz, versículo 18. Davi se levantou, tomou aqueles homens, e no versículo 18 diz assim, assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, não faltou nada.
Nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: esse é o despojo de Davi. Agora a turma que queria apedrejar Davi, quer premiar Davi. As mesmas mãos que te vaiam, depois vão te aplaudir, tá? Fica tranquilo. Mas as mesmas que te aplaudem vão querer vaiar você e apedrejar você. Está tudo certo. Porque não é do outro que vem a sua força, mas é do céu. Porque o seu processo não é determinado por pessoas, nem por coisas. O teu processo é determinado por Deus. Mas sabe qual é a melhor parte disso? A melhor parte disso é que nessa luta que Davi não foi, é a luta que Saul morre. E após Saul morrer, o povo de Judá, os príncipes de Judá procuram a Davi e dizem assim: Davi, reina sobre nós. Davi, venha ser nosso líder, venha ser o nosso rei, venha ser o nosso presidente. Essa é a última luta que Davi trava antes do processo se cumprir na vida dele. Aquela foi a crise que precedeu a glória. Davi, há pouco, ia ser apedrejado, mas agora ele é coroado. Tem diferença entre essas duas situações? Dias, nenhuma semana entre uma data e outra. Davi, a ponto de ser apedrejado, agora é coroado. Deixa eu te dizer uma coisa, a melhor parte da sua história ainda não aconteceu. Você está no meio do processo, Deus quer fazer mais e vai fazer mais na tua vida. O processo, meus irmãos, é o todo. Não deixe o meio do processo determinar o que você vai fazer. Olhe para o fim, olhe pela fé, o que está para acontecer, o que vai se materializar na tua vida, qual é a promessa de Deus, olha para frente, olha para o fim do processo. O meio do processo agora talvez seja de dor, de amargura, de tristeza, de sofrimento, de angústia, como estava Davi. Mas eu quero te pedir nessa tarde, eu quero te convidar nessa tarde, em nome de Jesus, se fortaleça no Senhor. Porque Ele fará cumprir o processo dEle na tua vida. Processo de vida, processo de bênção, processo de bem, de paz, de sucesso, em nome de Jesus. Amém? Você fica com essa palavra? Você que está em casa, fica com essa palavra? Amém? Queria te convidar a ficar em pé, eu quero orar com vocês. E hoje tem a parte de um processo aqui, maravilhoso, que é o batismo. Mas é só o começo, né? De um caminho longo, de vitória, de bênção, de crescimento. Então, leve em conta, o seu sofrimento hoje é só parte do processo. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos fortalecer a nossa mente, fortalecer o nosso coração, fortalecer o nosso espírito no Senhor, para que o Senhor nos capacite a cumprirmos com êxito o processo que o Senhor determinou para as nossas vidas. Que a angústia de hoje, que a derrota, a vergonha de hoje, não determine a nossa decisão, fazendo-nos parar, fazendo-nos desistir. Tem muito mais, Senhor. Fortalece a fé do teu povo, fortalece a visão do teu povo, fortalece a intenção do teu povo. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos com a tua presença, com a tua palavra, com o fortalecimento na tua unção, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. E coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso.
Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.